Olá, meus amigos. Hoje eu vim para uma missão um pouco mais difícil, confesso a vocês. Na verdade, eu sou Manuel Filho e um amigo meu, Edilson Junho, proprietário ali do Junho BBQ, está fazendo trabalho e me solicitou que eu enviasse um vídeo falando da experiência de ser pai. Tarefa um pouco difícil. E para falar, na verdade, porque mexe com o nosso emocional. Eu sou uma pessoa que, pela graça de Deus, eu tenho uma facilidade na comunicação, mas com certeza quando é sentimento, e ainda mais envolvendo essa grande experiência, a gente fica um pouco ali perdido. Mas, bom, vamos lá. Na verdade, desde quando decidimos ter filho, eu e minha esposa Luana Bezerra, foi uma decisão conversada. A gente passou vários dias se preparando para isso, então nós decidimos que teríamos um filho. Só que não foi de uma hora para outra. Além dessas conversas, nós passamos praticamente quase 2 anos tentando que o nosso filho fosse gerado. E nós tínhamos também uma expectativa grande de que fosse menina, que inclusive nós já tínhamos escolhido o nome, que era Amel, que é a junção dos nossos nomes, Manuel e Luana. Bom, mas então viemos trabalhando, naturalmente se sabe como se trabalha nesse projeto, e aí, pela graça de Deus, nós tivemos a confirmação no ano passado da nossa tão sonhada e idealizada gravidez. E assim, de lá para cá, eu me tornei cada vez mais firme, mais forte, mais sério, mais comprometido. E ela também, uma incrível mulher, uma mãe fantástica, desde a primeira hora da confirmação da gravidez. E de experiência, posso dizer, ouvimos muitas coisas de várias pessoas que já tiveram filhos, e a maioria das pessoas, infelizmente, tinha um mau hábito de dizer: te prepara, agora você vai saber, é muito difícil, é isso e aquilo. E nós simplesmente fechamos os ouvidos para todo tipo de negatividade e decidimos entrar de vez nessa viagem maravilhosa, que resultou no nosso filho maravilhoso, abençoado, próspero, rico, milionário, nosso filho Benjamin. Lindo filho. Em todas as etapas nós vivenciamos muitas coisas. O tratamento, questão de remédio, adaptações da vida que nós tivemos que ter. A Luana teve que ter uma forte dieta, uma forte mudança. E ela cumpriu à risca tudo, absolutamente tudo. Eu fiquei ainda mais fã, enfim, das mulheres, de modo geral, pela força que as mulheres têm e que representam na vida, mas muito fã da minha mulher. Uma mulher fantástica que superou todos os desafios, maravilhosos desafios, eu digo e repito, de uma gravidez. E foi então que nós nos adaptamos e resolvemos, de fato, viver o que é ser mãe e o que é ser pai. E diante de todas essas adaptações, sempre com uma espiritualidade forte, ela muito forte, acreditando sempre que o nosso filho seria forte, saudável. Assim foi como nós conduzimos essa gravidez, tanto nossa conversa com a barriguinha dela, ela sempre dizendo: meu filho é próspero, abundante, rico, maravilhoso. E então entramos de fato no 9º mês. É claro que de vez em quando vinha assim aquele medo natural, mas nós conseguimos conviver muito bem com o medo. A Luana foi uma fantástica mãe durante a gravidez e, claro, agora com o neném no colo, está sendo mais ainda que maravilhosa. Mas eu vou falar do parto em si. Tudo coroou uma história maravilhosa de que a gente traçou, planejou, acreditou, pediu a Deus e executamos.
mais especificamente, no último mês, entrando para o 9º mês, eu sofri um abalo muito forte emocional, que foi, claro, infelizmente, o falecimento da minha mãe. De uma maneira bastante repentina, que nós não imaginávamos que isso iria acontecer. E ela teve 6 filhos, eu sou o mais novo de todos e era o único que ainda não tinha dado neto para minha mãe segurar. E infelizmente, por um problema de saúde, ela veio a falecer, e isso já no 9º mês que o nosso Benjamin estava para chegar. Foi um baque muito forte. Tivemos que suportar e estamos suportando essa ausência terrível que é a ausência da minha mãe. Mas o abalo emocional estava muito grande, porque eu acompanhei a minha mãe, falo de mim, porque eu acompanhei a minha mãe praticamente um mês no hospital, indo todos os dias acompanhando, vivenciando aquela ida e vinda de UTI, escutando aqueles aparelhos, medicação, enfim, acompanhando de fato o tratamento da minha mãe. Então aquilo me deixou muito forte, porém com uma vivência muito marcante de hospital. E logo em seguida, o nosso filho vinha nascer, pois estávamos no 9º mês. E um mês exatamente depois que a minha mãe faleceu, nós estávamos fazendo o trabalho todo para que o nosso filho viesse de forma natural, sem ser cesáreo, acompanhado por um baita médico, um super médico, Dr. Maico, excelente profissional, que acompanhou toda a gravidez, e nós fizemos questão de que fosse ele o médico para fazer o parto. Apesar do nosso plano de saúde excelente, mas também nós fizemos questão de fazer todos os esforços para que o Dr. Maico continuasse, inclusive fizesse o parto do nosso filho. Então chegou o tão esperado dia. Nós fomos para a maternidade, acredito que no dia 1º de agosto, e acreditávamos que a Luana sentiria contrações rapidamente. Nós nos programamos para passar ali 1-2 dias na maternidade. Mas, como Deus é maravilhoso, tudo tem que ser sempre de uma maneira muito especial. E foi. E aí nós acabamos passando 4 dias nesse trabalho de parto, com um trabalho incrível do Dr. Maico acompanhando, fazendo todos os procedimentos necessários para o induzimento do parto, para que o nosso filho viesse de maneira normal. Mas bom, infelizmente não foi possível. Digo infelizmente porque nós queríamos passar pouco tempo no hospital. Mas passamos quase 5 dias. E aí, entre idas e vindas, massagens, Luana sentindo muita dor, porque foram vários procedimentos de indução. E foi então que eu me senti de fato um grande herói. E eu volto a dizer que foram os melhores 4 dias, 5 dias da minha vida. Que eu me senti de fato um homem preparado, firme, forte, que vinha de uma abalo emocional muito forte da perda da minha mãe, mas que jamais passou pela minha cabeça em deixar minha mulher sozinha em algum momento. Parei todas as minhas atividades políticas, advocacia, empresarial, e fomos para a maternidade de São Marcos e passamos esses 4 dias, 5 dias, eu acompanhando e vendo a força daquela mulher tão determinada que é a minha esposa. E eu, de modo igual, não poderia deixar de ser forte. Eu tinha que ser forte, era a única opção que nós tínhamos. E então, passou-se o 1º, 2º, 3º dia, e aí virou sábado, amanhecemos, o Dr. Maico amanheceu conosco, toda madrugada a gente caminhando, bolsa estourou, a gente caminhando na maternidade, e passamos toda a madrugada acreditando que ela começaria a sentir dor e nosso neném sairia de maneira como um parto natural. Infelizmente, volto a dizer, não foi dessa maneira, mas não lamento, porque quando virou o dia, o Dr. Maico falou: Luana, agora nós temos que tirar o cabrinha. Nunca vou esquecer dessa fase. E aí foi então que a primeira hora que eu balancei, porque veio na minha mente todo aquele pensamento de UTI, cirurgia, que eu tinha vivido há poucos dias, um mês atrás, com a minha mãe, e eu comecei a ficar tenso, nervoso, e meu Deus, eu não posso perder minha esposa, meu filho, e foi realmente um momento muito tenso,
e que eu agarrei ali nas mãos de Deus, mas que de fato eu senti medo. Pela primeira vez eu senti medo de perder a minha esposa, perder o meu filho. Mas Deus foi tão bom que a Luana foi tomada por uma incrível força e disse: vamos, tão serena, tão suave, vamos, doutor Michael. E eu estava bastante nervoso, não por conta do parto em si, mas por conta de ter que vivenciar novamente aquela parte, centro cirúrgico, UTI, e o medo de que algo ruim pudesse acontecer por conta do que tinha acontecido com minha mãe. Mas para a glória de Deus, fomos para o centro cirúrgico, toda a equipe médica fantástica, fantástica, fantástica. Fizeram todos os procedimentos e quando começou ali a fazer a cirurgia, foi um momento incrível. O médico anestesista, fantástico, Dr. Mário, que é o médico parteiro. A doutora Melissa, pediatra. Um outro médico que, perdão, aqui eu esqueci o nome dele agora, mas também um médico super fantástico que estava também. E toda a equipe ao redor, fazendo todo o procedimento. Foi então que começou o corte das 7 camadas. E, gente, aquele cheiro daquele bisturi queimando é algo realmente que nós precisamos estar preparados para dar força para a paciente, que no caso minha esposa, e nós conseguimos fazer isso. Em nenhum momento nós passamos tristeza para ela. Foram os melhores dias da minha vida. E o Benjamin me parece que ele não queria sair, ele queria ficar colado com a mamãe dele, né? E deu um certo trabalho. Teve que ser virado dentro da barriga, e aí era um procedimento muito rápido, que tinha que ser feito tudo dentro ali do máximo de 6 minutos, cortar, tirar, colocar o menino, pela respiração dele, que ele não podia passar muito tempo sem respirar. E foi tenso. Mas pela graça de Deus, a primeira parte do corpo do meu filho foi o pezinho que eu olhei. Então ele saiu. E foi entregue rapidamente para a doutora Melissa, saiu sem chorar, e foi aquela coisa tensa, e eu segurando na luta: tá lindo, o menino é lindo, e vai dar certo. E foram rapidamente fazer os procedimentos pós-parto com o neném, para ver se estava tudo bem com ele. E eu fiquei controlando aqui a Lu, que também não estava nervosa, mas eu tinha que passar calma para ela, o médico anestesista maravilhoso, e o Dr. Michael costurando. Gente, que coisa incrível. Maravilhosa experiência, maravilhosa experiência. E aí foi então que eu tive que deixar a Lu, e disse: Lu, eu tenho que ir ver o neném, Lu, fica aqui que vai dar tudo certo. E aí eu fui ver o meu filho. Quando eu vi aquela criança, já fui tenso, a doutora Melissa estava com ele na mão, limpando ele, e eu vi o chorinho de longe. Era o meu filho, Benjamin, nosso filho amado, nosso príncipe maravilhoso. Quando eu vi aquela criança, eu simplesmente me derreti em choros e voltei rapidamente. O nosso filho era lindo, e o Dr. Michael operando ela lá, costurando. E eu falando: nosso filho é lindo, é maravilhoso, é incrível. E então veio o nosso Benjamin. Cena incrível, incrível, incrível. E hoje está completando 3 meses, nosso lindão, filho lindo, gente, lindo, saudável, maravilhoso. E essa minha experiência de pai tem sido maravilhosa. Eu digo a você, você que realmente pretende ser pai, pretende colocar uma criança no mundo, tenha fé, se prepare, porque os desafios são as bênçãos de Deus. Não é nada difícil, não. Não é nada difícil. É Deus colocando um anjinho na tua mão para você cuidar. E para com essa ideia de dizer assim: filho dá muito trabalho. Filho precisa de cuidado. E você, como pai e mãe, precisa estar preparado para isso. Tomar a decisão correta e dizer: vamos ter um filho. Porque apesar do desgaste físico, isso não é um problema. Apesar de todos os cuidados que se requer uma criança, isso não é um problema. Isso é Deus dizendo: eu te fiz para que você dê continuidade à humanidade. Cuide do seu filho, aproveite cada momento, é o que eu estou fazendo, vivendo essa fase maravilhosa de ser pai. Um grande abraço.